Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, alunos e alunas aí da Escola Bíblica Semanal do CACP. Chegamos à nossa 40ª aula e nessa aula faremos a introdução à pneumatologia. O que significa isso? Muito bem, nessa aula nós teremos como objetivo identificar o Espírito Santo, a sua natureza. O que significa isso? Vamos caracterizar, é uma introdução a essa temática, porque essa doutrina do Espírito Santo nós trataremos durante várias aulas de agora para frente. Para que nós possamos atingir esse objetivo aqui, de identificar o Espírito Santo, a sua natureza, nós vamos passar pelo seguinte sumário nessa aula. Faremos um repasse de todas as doutrinas estudadas, farei uma breve introdução a essa temática, tratarei da questão da divindade do Espírito Santo, termos que são usados para Espírito Santo dentro da Bíblia Sagrada e o que os pais da igreja diziam a respeito do Espírito Santo. Nós precisamos observar que a temática Espírito Santo passou a ter uma ênfase muito maior nos últimos 2 séculos, porque nós vamos discutir isso mais profundamente mais à frente, com a questão do pentecostalismo, do advento dessa doutrina, vamos colocar dessa maneira, desse grande movimento. Passou-se, durante muito tempo, essa temática Espírito Santo, ela ficava meio que encostada. E aí, por conta do grande avivamento que veio com a questão dos Pentecostes, e existem inclusive muitas origens aí a respeito disso, algumas até equivocadas, voltou-se então a estudar mais profundamente essa temática. Muito bem, nós vimos até hoje, já quase um ano aí de escola bíblica, a doutrina das Escrituras. Vocês se lembram? É só você voltar lá na playlist, a questão da revelação, da inspiração, a questão dos termos, da escriturística, da escrita em si da Bíblia Sagrada. Depois nós vimos a doutrina de Deus, como que não é fácil estudar Deus, nós aprendemos Deus por meio das suas características, Depois nós estudamos a doutrina dos anjos, depois a doutrina do homem, a antropologia, depois nós estudamos a doutrina do pecado, a hamartiologia, a doutrina de Cristo, se vocês lembrarem a cristologia, vimos lá inclusive heresias desde o começo da igreja a respeito da questão da união hipostática de Jesus, vimos nessa temática aí da doutrina de Cristo. Depois nós tratamos da doutrina da expiação, da importância do sacrifício de Jesus Cristo, uma expiação ilimitada. Depois nós tratamos da doutrina da salvação, a soteriologia, e houve um aprofundamento aí pelo professor Martinez, da questão de calvinismo e arminianismo. Ele trouxe diversas temáticas, diversos materiais, diversos ensinamentos a respeito, principalmente das controvérsias ligadas ao calvinismo. E agora nós entramos na doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Vou falar sobre isso depois. Nós teremos ainda, nessa parte básica da escola bíblica, a doutrina da igreja e, finalmente, a doutrina das últimas coisas, com uma pincelada aí de escatologia, tá bom? Então você pode acompanhar todas essas aulas, essas doutrinas estão aí em 40 aulas. Claro que a doutrina do Espírito Santo hoje é a primeira aula ainda, mas você pode, se você chegou no canal agora recentemente, você pode aí acompanhar na playlist e assim assistir a todas as aulas, tá bom? Eu lembro que o livro base da escola bíblica é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman, tá? Esse livro você adquire facilmente no mercado, ele está em promoção. Eu tinha um bem antigo e resolvi comprar um novo, fácil manuseio, pedi no dia seguinte estava na minha casa, E também, obviamente, a gente nunca cita, mas nós usamos muito esse livro. Você conhece esse livro? Por quê? Porque as doutrinas, tudo que nós ensinamos precisa ser escriturístico, precisa estar escrito aqui. Você não é obrigado a conhecer hebraico, conhecer o grego, porque o próprio Deus se preocupou que esse texto chegasse incólume até nós. Mas é importante você conhecer o que o texto diz a respeito de cada uma dessas doutrinas que são ensinadas, tá bom? Muito bem. Então vamos iniciar a nossa introdução à pneumatologia.
Pneumatologia, então, é a doutrina do Espírito Santo. Aqui, ó, pneuma, tá? Eu vou separar aqui, e logia. Nós já vimos que logia é estudo. Logia é o conjunto sistemático de ensinamentos, de doutrinas, de estudos. E pneumato, ou pneuma ali, vem do grego pneuma, que significa nada mais do que vento, sopro, vento. É daí que você vai relacionar quando nós falamos do pneu dos carros. Por que fala pneu? Vento, soprou vento naquela borracha e ela se transforma em um pneu. Muito bem, os livros do Novo Testamento, isso você pode abrir depois e conferir, eu vou citar nessa aula diversos versículos. Os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo, todos eles. Às vezes troca-se o nome, Espírito de Cristo, Espírito da adoção, Espírito Santo, mas todos os livros fazem menção ao Espírito Santo. Todos os evangelhos começam com uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Isso é importante porque há uma controvérsia muito grande, particularmente com os históricos, naquela questão do cessacionismo. Nós vamos entrar mais a fundo isso lá na frente. Que nada mais é do seguinte: depois que o cânon, a Bíblia foi fechada, então o Espírito Santo não é mais derramado na forma de manifestação de dons do Espírito Santo. E os nossos irmãos de igrejas histórico-tradicionais defendem isso. Defendem com muitos argumentos, com muito estudo. E nós vamos aprofundar isso aqui. Eu quero lembrar sempre o seguinte: não é porque o José falou que é verdadeiro, não é porque o Pedro falou que é verdadeiro, não é porque um pai da igreja, Agostinho ensinava isso. Nem tudo que Agostinho ensinava era correto quando você vai para a questão escriturística. Os pais da igreja, os pais da era medieval, na era medieval também, trouxeram muitos ensinamentos, mas cabe a nós verificarmos no texto, nas escrituras, se aquilo de fato tem uma ligação, tem uma fundamentação. E por que durante muito tempo, e até mesmo hoje, esse estudo a respeito do Espírito Santo, ele é relegado a um segundo plano? Porque o formalismo, ou seja, então, não, se eu quero manter uma liturgia muito formal, eu quero seguir essa estrutura de liturgia. Ou, se não for isso, um medo muito grande de se ir para o outro extremo e se transformar num fanatismo. Nós falamos recentemente no Congresso Apologético, o pastor Nathaniel Reinaldi, a respeito da influência de um movimento hinduísta chamado Kundalini no meio pentecostal ou neopentecostal. Então, essa questão do fanatismo, aliada à busca desse formalismo, produziram uma reação contra a ênfase na obra do Espírito Santo na experiência pessoal. Quando você olha um crente cessacionista, um presbiteriano, um batista histórico, ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo é quando você se converteu, batizou no corpo. Aí começa a buscar aqui, buscar ali. Só que existem diversos textos que nós vamos esgotar aqui ao longo dessa temática que ficam de difícil resposta. Eu vou antecipar aqui um, que é o de Atos 17, quando Paulo vai em Éfeso e ele questiona aos irmãos daquela igreja se eles haviam já ouvido falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ora, eles já haviam crido em Jesus, então eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Bastaria então Paulo falar assim: já que vocês não ouviram, eu vou dizer, vocês já foram batizados quando aceitaram Jesus. Não é verdade? O que aconteceu? Paulo impôs as mãos e eles passaram a falar em novas línguas, é o que está no texto, e assim receberam o batismo com o Espírito Santo. Esse texto é um texto de difícil resposta. Aí tem um que vai lá na lua e volta buscando uma resposta, o outro vai lá Atos, vamos ver aqui, Atos 17, quer ver? Atos 19, Paulo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso, chegando e achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que batismo fostes batizados? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
as águas. Aí vem um e fala, não, mas não é água, é arrependimento, porque ele tem que fugir desse texto. Isso que eu falo. Temos que ser escriturísticos. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Quer dizer, se aqui não foi uma manifestação sobrenatural, então eles não tinham nascido de novo quando creram. Porque o que eles defendem é isso. Mas isso nós vamos entrar muito lá na frente. Mas é importante isso, a base escriturística daquilo que nós defendemos. E naturalmente esse fato, obviamente, busca de formalismo ou medo de uma coisa muito fanática, resultou em decadência espiritual. Pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito Santo. Nós temos exatamente o que aconteceu nas igrejas europeias. Igrejas históricas maravilhosas e que com o passar do tempo esfriaram radicalmente. Muitas hoje são mesquitas, são salão de festas, são restaurantes, deixaram de ser igrejas. Muito bem, ainda a título da introdução, Deus é Espírito, João 4, 24. Contudo, isso Jesus falando com a mulher samaritana, ele fala, Deus é Espírito, importa que eles que o adorem em Espírito e em verdade. Então vamos pegar esse início ali. Contudo, o que isso nos diz a respeito de Deus? Na nossa língua, nós usamos pelo menos 3 palavras que vêm lá do hebraico para representar ou para traduzir, né, a expressão ruar. Ruar quer dizer, em hebraico, vento, sopro, espírito. É difícil, essa questão da tradução, eu conversava recentemente com um hebraísta, é uma questão muito complicada, porque você vai traduzir literal ou você vai traduzir o sentido que tem no texto. Então, uma palavra só, quando você traduz para o português, ela pode significar vento, pode significar sopro, pode significar espírito. Para esse nosso caso aqui, não há uma controvérsia, porque o espírito pode ser considerado um vento, um sopro. Nós vemos quando Ezequiel profetiza, sopra dos 4 cantos o espírito. Porém, conforme for o tipo de palavra, você pode realizar uma tradução equivocada. Então, essa expressão, essa importante expressão hebraica, tem um significado profundo, praticamente impossível de ser traduzido para outras línguas. Ruar, que tradicionalmente se traduz por espírito, é uma expressão que possui uma série de significados, em que cada um deles esclarece de algum modo as complexas ideias associadas à noção que nós temos, a noção cristã a respeito do Espírito Santo. Esse texto, ele consta numa outra literatura que nós vamos buscar, que é a teologia sistemática do Alistair McGrath, ok? Esse irmão foi um irmão presbiteriano, ele tem uma teologia sistemática bem filosófica, bem profunda, inclusive ele fala dessa questão dos movimentos carismáticos, trouxeram à baila novamente o estudo mais aprofundado a respeito do Espírito Santo. Vamos ver aqui o Espírito então como vento, ainda estamos introduzindo a temática, tá bom? Os escritores do Antigo Testamento tomam o cuidado, ou tomaram, né, o cuidado para não identificar Deus com o vento e assim reduzir Deus a uma questão material, né? Porque existe em religiões asiáticas, principalmente orientais, a questão de endeusar as forças da natureza, né? O fogo, a água, o mar, a própria bruxaria se tem esses elementos como deuses. Então os escritores, os escribas, tiveram cuidado para não traduzir Deus como vento. Entretanto, traça-se um paralelo, né? Nós sabemos que o texto bíblico, particularmente os hebraístas, trabalhavam muito com paralelismos, né? Que eram aquelas comparações, as metáforas, para você poder ter referências para se compreender. Por isso que Jesus Cristo usava muito as parábolas. Então traça-se um paralelo entre o poder do vento com o poder de Deus. Falar de Deus como Espírito é chamar à lembrança uma energia transbordante do Senhor dos Exércitos e relembrar a Israel o poder e o dinamismo do Deus que o libertou do Egito. Talvez a imagem do Espírito como poder redentor seja apresentada em sua forma mais significativa na narrativa que relata o êxodo do Egito, na qual o poderoso vento dividiu as águas do Mar Vermelho. Aqui a ideia de ruar transmite tanto o poder quanto o propósito redentor de Deus. Vamos agora ver o Espírito como sopro. A ideia de Espírito é normalmente associada à noção de vida. Claro, você já viu no velório, a pessoa está sobre o caixão, não tem espírito, não tem vida alguma. Você toca naquela carne, ela está dura, está branca. Quando Deus criou Adão, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida.
fato que o transformou em um ser vivo. A diferença básica entre um ser vivo e um ser humano morto é que o primeiro respira, ó, vento, entrou, ao passo que o segundo não respira. Isso nos leva à ideia de que a vida é algo que depende de um sopro. Deus é aquele que sopra o fôlego da vida em corpos inanimados, trazendo-os à vida. Deus trouxe Adão à vida ao soprar sobre ele o fôlego de vida. A famosa visão do vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37, também ilustra esse ponto. Era possível que aqueles ossos secos voltassem a ter vida? Sim, isso aconteceu quando o sopro do Espírito entrou naqueles ossos, criou carne e trouxe-os novamente à vida. Então o Espírito como sopro. Agora o Espírito como carisma, ou seja, como dom, como uma ferramenta de Deus ao trabalho do próprio Deus. O termo técnico carisma, charisma, essa palavra também vem do grego, refere-se ao fato de um indivíduo receber o Espírito de Deus. Então eu passo a ter um dom, eu recebo aquilo para realizar uma atividade. E isso capacita a pessoa em questão a realizar coisas que de outra maneira seriam impossíveis. O dom da sabedoria é normalmente retratado como fruto da presença do Espírito. Então está aqui Gênesis 41, Êxodo 28, Deuteronômio 34, 9. Por vezes o Antigo Testamento atribui o dom da liderança ou a bravura militar à influência do Espírito. Juízes 14, 6, 19, 15 e Isaías 19, 15, 14, capítulo 19, versos 15, 14 e 15. E capítulo 14 e 15, desculpa. Entretanto, o aspecto mais conhecido dessa característica do Espírito está relacionado à questão da profecia. Então o Espírito tomava o profeta e, a partir do profeta, ele emitia a sua profecia. Agora nós vamos tratar, seguindo lá o nosso sumário, a divindade do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Isso você pode revisar lá na aula a respeito do Deus triuno. Lá no comecinho, você vai na playlist, mas aqui nós vamos trabalhar agora algumas questões das Escrituras que nos apresentam a divindade do Espírito Santo. Vocês vão lembrar que nós temos dentro dos atributos de Deus, atributos que ele não passa para o ser humano. Né? Por exemplo, quando nós falamos que Deus ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, são atributos que ele não divide, ele não transmite, são indivisíveis, é dele. O homem não consegue ser onipresente, o homem não consegue ser onipotente, o homem não consegue ser onisciente. O Espírito Santo, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente, que são características de quem? De Deus. Olha aí, o Espírito Santo é Deus. Você pode depois verificar cada um desses textos que trazem essa referência. As obras divinas lhe são atribuídas, como seja a criação, aqui ó, a regeneração, a ressurreição. Então, todos esses textos mostram a ação do Espírito Santo na regeneração, na ressurreição, na criação. Então, ele é sempre classificado junto com o Pai e com o Filho. As bênçãos que eram expedidas por Paulo, nos ensinamentos de Jesus a respeito do batismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos cumprimentos e nas bênçãos que Paulo liberava, sempre o Espírito Santo é em ligação com o Pai e com o Filho. Então, como nós cremos em um Deus trino, essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, então, obviamente, ele é divino. Por isso que nós aprendemos a respeito da divindade do Espírito Santo. Descreve-se o Espírito Santo de uma maneira que não deixa dúvidas quanto à sua personalidade. É uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Ele exerce os atributos de uma pessoa, né, de personalidade. Uma pessoa, por exemplo, ele dá exemplos aqui bíblicos, mente. Uma pessoa tem vontade. Né? Uma pessoa, porque ele fala que o Espírito Santo não pode mentir, então ele tem vontade. O Espírito Santo tem sentimento. Né? A Bíblia fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Atividades pessoais lhe são atribuídas. Ele revela, ele ensina, ele clama, ele intercede, ele fala, ele ordena, ele testifica. Então, ele pode ser entristecido. Contra ele, você não pode mentir, você não pode blasfemar. Então, nós apresentamos aqui diversos textos. Então, mas o fulano defende isso.
Os testemunhos de Jeová defendem uma outra conotação a respeito do Espírito Santo. Claro, a gente sabe que eles não acreditam nem na Trindade. Ah, mas a igreja tal, ela é unicista, então o Espírito Santo é a maneira como o Pai agora se manifestou aos homens. Enfim, tudo isso referente à Trindade, você pode tirar dúvida na aula a respeito da Trindade. O que eu quero te mostrar aqui é isso, que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, e aqui estão as características, aqui estão todos os ingredientes que apontam isso dentro dessa doutrina da pneumatologia, ou da doutrina do Espírito Santo. Muito bem, então, termos que são usados para designar o Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo perpassa em todo o texto bíblico. Então nós vamos ver aqui alguns termos, talvez esteja faltando alguns outros, são os termos que o Meyer Perman traz no seu livro, que mostram que quando se refere àquele termo, nós estamos tratando do Espírito Santo. Relembrando que a questão da divindade, nós iremos ainda bater muita coisa a respeito disso ao longo das próximas aulas a respeito da doutrina do Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro termo que é usado, Espírito de Cristo. Você encontra muito isso no Novo Testamento, essa expressão. Por que é usado isso aqui? Ó? Romanos 8:9, por exemplo, ele fala Espírito de Cristo. Não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Há somente um Espírito Santo, da mesma maneira que há somente um Deus e um Filho, um Deus Pai e um Deus Filho. Mas o Espírito Santo tem muitos nomes que descrevem seus diversos ministérios ou funções. Por que o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo? Por exemplo, porque ele é enviado em nome de Cristo. João 14:26. Quando Cristo fala que se ele não fosse aos céus, assunto aos céus, ele não enviaria o Consolador. Então, vamos guardar essa primeira expressão, o Espírito de Cristo. Segunda expressão, então, é o Consolador. Eu citei aqui a palavra Paráclito, né? Esse é o título dado ao Espírito no Evangelho de João, capítulos 14 e 17. Um estudo de fundo histórico destes capítulos revelará o significado do dom, desse dom de consolar, de confortar, de estar junto. Cristo aquietou os temores infundados de quem? Dos seus discípulos. Está aqui, ó. Porque quando eles achavam que Cristo ia morrer e não ressuscitaria. Aí o próprio Senhor Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. A palavra Consolador, Paráclito, no grego, significa alguém chamado para ficar ao lado do outro, com o propósito de ajudá-lo, de acompanhar em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais. Então você tem a ação do Espírito Santo como seu companheiro diário, aquele que está te protegendo, te garantindo, te ajudando, te amoldando, te formatando para se tornar como Cristo. Na verdade, Pedro vai lá e fala do tabernáculo de Deus. Somos templos, aí é Paulo agora que fala, do Espírito Santo. Mais um termo usado para Espírito Santo, a própria palavra Espírito Santo, né? Aqui, ó, Holy Spirit. Ele é chamado Santo, porque é o Espírito do Santo. E porque a sua obra principal é a santificação. Nós vimos lá na doutrina da salvação, quando estudamos a regeneração, que essa é uma das principais funções do Espírito Santo, regenerar o homem velho, transformando-o em nova criatura. O Espírito Santo habita em nós, transmitindo às nossas almas a sua vida divina. O Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e para opor-se a todas as suas más tendências. Espírito da promessa, mais um nome do Espírito Santo. Está aqui, ó. Ele é chamado assim porque sua graça e o seu poder são umas das bênçãos principais prometidas lá no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento prometia a graça, prometia o poder, sempre se referindo ao Espírito de promessa, ao Espírito de poder, ao Espírito da graça. A prerrogativa mais elevada de Cristo, ou o Messias, era essa, conceder o Espírito Santo. Né? Tanto que ele disse, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, Lucas 24:49, quando ele fala para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele começa dizendo, eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Lá
citada por Joel. Espírito da verdade. O propósito da encarnação foi revelar o Pai. A missão do Consolador, do Espírito, é revelar o Filho. O Espírito Santo é o intérprete de Jesus Cristo. Ele não oferece uma nova e diferente revelação, jamais, mas abre a mente dos homens para verem o mais profundo significado da vida e das palavras de Cristo. É esse Espírito que convence as pessoas de serem pecadoras, que convence as pessoas do juízo de Deus, que convence as pessoas da justiça de Deus. É ele que entra na mente da pessoa e trabalha para convencer a pessoa que ela é uma pecadora, que ela necessita ser justificada por Cristo. Então, ele clareia essa verdade nas nossas mentes. Outro termo, Espírito da graça. Então, é o termo usado em Hebreus 10, 29, Zacarias 12, 10. O Espírito Santo dá a graça ao homem para que ele se arrependa quando peleja com ele. Concede o poder para santificação, perseverança e serviço. Então, Espírito da graça. Outro termo usado para Espírito Santo, o Espírito da vida. Romanos 8, 2 e Apocalipse 11, 11. Vou marcar aqui para vocês. Um credo antigo dizia: creio no Espírito Santo, o Senhor, e doador da vida. O Espírito é aquela pessoa da divindade cujo ofício especial é a criação e a preservação da vida natural e espiritual. É importante, por isso que a gente fala sistemático, que você revisa lá, ou revise o ensinamento a respeito da regeneração, para você entender essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Mais um nome, mais uma designação que é dada para o Espírito Santo. Espírito de adoção, Romanos 8,15. Quando a pessoa é salva, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus e é adotada na família divina, mas também recebe dentro da sua alma o conhecimento de que ela participa agora da natureza divina. Como que nós participamos? Pela ação do Espírito Santo. Muito bem, eu quero trazer aqui alguns escritos de pais da igreja. Eu vou apresentar dois aqui, vou ler alguns para vocês, que já tratavam da questão do Espírito Santo integrado à Trindade, como a terceira pessoa da Trindade, provando a divindade, provando que o Espírito Santo é Deus, né? Não é mais um Deus, ou que está num nível abaixo do Pai e do Filho, jamais. Então Justino Mártir, que nasceu no ano 100 e morreu no ano 165, ele disse: o mais verdadeiro Deus é o Pai da justiça. Nós cultuamos e adoramos o Filho e o Espírito profético. Tá aqui então. Justino Mártir nos apresentando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irineu nasceu em 125 e morreu em 202. Um Deus Pai é declarado, mas o Verbo é por todas as coisas e é Ele mesmo a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, enquanto o Espírito está em todos nós. E Ele é a água viva. Ainda, outros pais da igreja, né, e também na época da igreja medieval, mencionaram a presença do Espírito Santo. Então, por exemplo, Gregório de Taumaturgo, nascido em 213 e morreu em 275, foi um discípulo de Orígenes. Ele dizia o seguinte: há um Deus, o Pai da palavra viva, há um Senhor, um de um só, o verdadeiro Filho do verdadeiro Pai, invisível de invisível, imortal de imortal. E finalmente, há um Espírito eterno, uma Trindade perfeita, não dividida nem diferente em glória, eternidade e soberania. Então está aqui citado por Norman Geisler. Você pode também adquirir esse material. Vamos pegar aqui, por exemplo, Agostinho, já como um pai na era medieval. Ele dizia o seguinte: o Espírito é diferente do Pai e do Filho, porque ele não é nem o Pai e nem o Filho. Olha que interessante. Então, mostrando aqui o ministério da Trindade. Aqui tem também os credos, né? O credo apostólico, o credo de Atanásio, tem as decisões do Concílio de Constantinopla, Calcedônia, Anselmo, São Tomás de Aquino e muitos outros pais que vêm corroborar, vêm nos apontar insumos para entendermos que a reverência, o temor ao Espírito Santo é exatamente a mesma reverência, adoração e temor que exercemos ao Pai e ao Filho. Tá bom?
Então aqui nós fechamos e eu concluo a primeira aula de introdução à pneumatologia. Eu desafio você a ler essa aula. Se você não tem o livro do Meyer Pearman, pode adquirir, é um livro muito barato. Já as teologias sistemáticas, se você não tem, mas quer adquirir também, não é um material inacessível. Você pode entrar em contato, a gente indica aí bons links de boas editoras com os preços aí promocionais. Tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Encerramos aqui a aula 40, vejo vocês então na aula 41. Uma boa semana a todos, Deus abençoe a todos vocês.